Então, pessoal, voltando aqui, vamos começar a falar das características farmacológicas, né, do fármaco. Então, as características farmacológicas do fármaco, né, ela vai avaliar em um todo, né, o medicamento tanto fora quanto dentro do paciente. Iniciando, começa a falar das propriedades farmacodinâmicas do fármaco, né? Então, paracetamol é um analgésico e antitérmico, né, não pertencente ao grupo dos opioides, clinicamente comprovado, né, que promove analgesia pela elevação do limiar de dor e antipirese através de ação do centro hipotálamo, que regula a temperatura. Então, ele é um antitérmico, um analgésico, né, e um antipirese. Seu efeito tem início de 15 a 30 minutos após o paciente tomar o medicamento. Então, o paciente chegou lá na drogaria e falou assim para você: quanto tempo demora para esse remédio fazer efeito? E aí? Né? A gente trava, a gente não sabe o que fala. É fácil. Pesquisa a bula do medicamento, vem aqui em propriedades farmacodinâmicas, que vai estar descrito aqui o tanto de tempo que ele vai demorar para ter efeito. Então, o paracetamol, por exemplo, 750 mg, ele demora para fazer efeito de 15 a 30 minutos. Tá? Então, você vai falar assim, paciente, olha, esse medicamento, ele demora de 15 a 30 minutos para ele ter uma ação, para ele começar a diminuir a febre. Então, não é tomar e daqui 1 minuto a febre já vai estar diminuindo. Porque, infelizmente, a gente acha que é assim, né? Às vezes a gente acha que a gente toma um medicamento e dali 1 minuto, dali 2 minutos, a gente já tá bem, a gente já vai estar diminuindo a febre, enfim. E não é. Tá? Ele demora um tempo para ele iniciar a ter a sua ação farmacológica. E isso depende de cada organismo. Então, ele pode demorar de 15 a 30 minutos para fazer efeito. Pode ser que a gente vai ter paciente que vai começar a fazer efeito com 30 minutos. Por quê? Porque são organismos diferentes. Então, vai ter paciente que vai começar com 15 minutos, já vai ver a febre diminuindo. E tem paciente que vai estar com 30 minutos, que vai começar a diminuir a febre. Tá? Porque cada paciente, cada organismo responde de uma forma. E o paracetamol, ele fica no organismo do paciente de 4 a 6 horas, tá? Então, aí de 4 a 6 horas, o paciente fica com esse medicamento no corpo. E então, ele começa a excretar esse medicamento a partir aí de 6 horas que o medicamento ficou no organismo. Por que é importante eu saber o tempo que ele demora para ele começar a ser eliminado do meu corpo? Porque é o tempo que eu posso tomar outro medicamento. Então, eu não posso tomar outro paracetamol, por exemplo, antes de 4 a 6 horas que eu tomei uma dosagem. Por quê? Porque eu vou fazer o quê? Vou aumentar a dosagem de medicamento na minha corrente sanguínea. Posso tomar paracetamol de 6 em 6 horas? Se a febre estiver muito pertinente, pode. Tá? O ideal é tomar de 8 em 8 horas para a gente ter certeza que todo medicamento já foi eliminado. Para a gente não ter aí uma somatória de medicamento, que aí pode se tornar uma dose tóxica, porque aí você vai pegar 750 mais 750 de medicamento, pode ser uma dose tóxica para o paciente ou para a criança, enfim, para quem for dado. Tá? Então, sempre que a gente... Por que a gente fala de 8 em 8, de 12 em 12, de 24 em 24? Porque depende do tanto de tempo que o medicamento leva para ser excretado. Tanto de tempo que o medicamento leva para ser eliminado, né? Para ser mandado embora, para ele sair do meu organismo. Nesse caso, o paracetamol, ele demora de 4 a 6 horas, então, para ser eliminado. Então, por isso que a gente fala tomar o medicamento de 8 em 8 horas, porque eu sei que todo medicamento foi eliminado, tá? Então, como que eu sei, Bruna, se vai ser de 8 em 8 ou se vai ser de 12 em 12? Na bula, tá? Na bula eu vou olhar o tempo que ele é excreção, então ele leva quanto tempo para ser eliminado do corpo, e eu vou falar, né, para o meu paciente a quantidade de tempo que o paciente pode tomar. Além disso, a gente vai ver mais para baixo, na posologia,
que tem também a questão do peso, né? Então, tem algumas pessoas, né, que tem ali a quantidade por peso, que não pode tomar, por exemplo, mais que 1.000 gramas aí de paracetamol no dia, suponhamos. Né? Aí eu tenho que fazer o cálculo para ver de quanto em quanto tempo esse paciente pode tomar para não passar a quantidade de miligramas naquele peso naquele paciente. Porque aí passando pode ser tóxico, posso gerar aí um problema no fígado, posso gerar um problema renal, posso até mesmo ser uma dose aí muito tóxica para o paciente, tá? E a propriedade farmacocinética, ela envolve a absorção, a distribuição e o metabolismo. Esse efeito com alimento, a gente também vai falar dele, tá? Aqui tem algo bem interessante que fala bem escrito assim, ó. A biodisponibilidade varia de 85% a 98%. O que é biodisponibilidade? Biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que fica disponível na corrente sanguínea para ser distribuído para o organismo, certo? Então, o paracetamol, ele fica disponível na corrente sanguínea, cerca de 85% dele a 98%. Ele não fica 100% biodisponível. Então, os 750 miligramas, ele não fica totalmente biodisponível na corrente sanguínea. Ele fica 85% a 98%. Porque isso depende de vários fatores. Depende se o paciente não mastigou o comprimido, depende se o paciente não macerou o comprimido, depende se o paciente tem um problema gástrico ou não, tá? Depende, por exemplo, se o paciente tem uma parte do intestino faltando. Então, depende muita coisa. Então, por exemplo, pacientes que tiveram esse tipo de problema que eu disse agora para vocês, eles vão ter aí 85% do paracetamol disponível na corrente sanguínea. Então, ele não chega a 100% biodisponível, ou seja, disponível lá na corrente sanguínea. Ele chega a uma quantidade menor, né, biodisponível na corrente sanguínea, certo? Efeito com alimentos, né? Então, aqui, ó, a absorção de paracetamol é mais rápida se você estiver em jejum, tá? Então, a absorção de paracetamol é mais rápida se você estiver em jejum. Embora as concentrações máximas sejam atrasadas quando o paracetamol é administrada com alimento. A extensão da absorção não é afetada. O paracetamol pode ser administrado independentemente das refeições, tá? Vamos lá. Pessoal, a parte aqui que nós falamos que em jejum ele é melhor absorvido, quer dizer que quando ele está em jejum, o paciente está em jejum, ele absorve melhor o paracetamol, tá? Quer dizer, Bruna, que quando eu tomo um medicamento com alimento, por exemplo, coloquei o paracetamol no meio do pão e comi o pão, porque tem gente que faz isso também, né? Então, o que aconteceu? Ele teve uma absorção diminuída. Então, aqui, ó, ele pode ter até menos de 85% biodisponível quando eu faço uma ação dessa, tá? Porque eu diminuí a ação. Esse efeito com o alimento é bem interessante, porque todo medicamento tem que ser tomado com água. Posso tomar medicamento com Coca-Cola? Não. Posso tomar medicamento com leite? Não. Posso tomar medicamento com pinga, com cerveja? Não. Todo medicamento tem que ser tomado com água, para nós não termos interferência do alimento. Qual tipo de interferência? O alimento, pessoal, ou a bebida, né, no caso, ela pode tanto potencializar um efeito, como ela pode diminuir um efeito, tá? Então, a gente tem essas duas disponibilidades, tanto de potencialização quanto diminuição de efeito, tá? Nenhum dos dois é esperado. Eu não quero nem potencializar um medicamento e nem diminuir o efeito dele. Eu quero que ele tenha um efeito
desejado do fármaco, tá? Temos medicamentos, né, que interagem em um medicamento com o outro. Por quê? A gente tem pacientes que tomam aí 10, 12 medicamentos ao dia, né? Já cheguei, tem paciente aí que toma 15 comprimidos num dia só, né? 15 comprimidos por dia. É impossível nós não termos uma interação medicamentosa entre esses medicamentos, tá? Entre todos esses medicamentos que o paciente toma. É impossível, tá? Todos esses medicamentos aí, que essa listagem que esse paciente toma aí de medicamento, pode ter interação um com o outro, tanto de potencialização de ação, como de diminuição de ação, tá? Por exemplo, o ácido acetil salicílico, ele potencializa efeito de alguns medicamentos para hipertensão. Ele potencializa, ele aumenta o efeito. É algo bom? É, porque ele está potencializando um efeito bom. Como poderia ser algo ruim também, né? Como, por exemplo, um paciente aí que não precisa de tanto medicamento para pressão alta, precisa só para aquela dose. Quando é potencializado, o paciente se sente mal, por exemplo. Então, pode ser que isso ocorra, tá? Então, a gente tem que ficar bem atento também quando a gente recebe essas prescrições bem grandes, né? É função do farmacêutico auxiliar. Então, ver o que está causando a interação, ver o que pode estar fazendo, ver que você pode estar ligando para o médico, como pode estar fazendo para estar diminuindo, tá? Por exemplo, a simvastatina, pessoal, ela não é de uso contínuo. Ela é de uso somente quando o paciente está com colesterol aumentado. Ela não é para ficar sendo tomada aí de forma contínua. E nós sabemos que vários pacientes tomam ela de forma contínua, tá? Então, essa faz parte aí do alimento em si que a gente está falando. A parte de distribuição do fármaco é quando o fármaco chega na corrente sanguínea, né? E aí ele vai ser distribuído para o restante do corpo. Pessoal, só um minutinho que eu vou pôr o computador para carregar, que vai acabar a bateria. Só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Eu tenho que afastar aqui para pôr. Pronto. Pronto. E nessa forma que eu tô, que agora eu descobri, que é gravando na tela, não tem como eu parar o vídeo. Se no caso eu paro, eu tenho que voltar tudo, eu perco. Não tem como parar ele, tá? Então por isso que eu não parei o vídeo. Então voltando, desculpa aí. Então voltando aqui, nós paramos em distribuição. Então distribuição é como o fármaco é distribuído para o corpo. Então, ele chega lá na corrente sanguínea, né, os seus 85% a 98%, e ele é distribuído para o corpo, para ele chegar onde ele tem ação, né, para chegar onde ele vai ter a sua ação farmacológica. E aí, a gente tem o metabolismo, que o medicamento ele é metabolizado, todo medicamento é metabolizado pelo fígado. O paracetamol, ele é um medicamento muito metabolizado pelo fígado, né? Que ele chega a ser
tóxico. Por isso que ele não pode ser tomado, por exemplo, de 3 em 3 horas. Ele tem uma quantidade adequada por dia que pode ser tomado para ele não ser tóxico. A gente já viu estudos que falam que 7 dias, o paciente tomando 7 dias seguidos, de 8 em 8 horas, o paracetamol, no final aí de 7 dias o paciente estava com problema de fígado, a pessoa já estava amarela, a pessoa já estava com problema bem sério aí de uma hepatite por medicamento, uma hepatite medicamentosa. Então a gente tem que ficar bem esperto aí quando a gente fala do metabolismo do paracetamol, tá? E a eliminação dele, né? Então ele é eliminado aí de 45% a 60%, ele é eliminado com o sulfato de 25% a 35%, enfim, ele é totalmente eliminado, né? Então ele começa a ser eliminado de 2 a 3 horas em crianças de 1,5 a 3 horas, ele já começa a sua eliminação, né? E ele é 100% eliminado pela urina, tá? Então a maioria dele é eliminado pela urina, tá bom? E aí nós vamos falar das contraindicação deste medicamento, né? No qual o que ele é contraindicado. Contraindicação, pessoal, é diferente de advertências, tá? Por quê, Bruna? A advertência é o que você não deve fazer. A contraindicação é que realmente não pode, tá? Então vamos lá. O paracetamol não deve ser administrado em pacientes que tenham hipersensibilidade ao paracetamol ou qualquer outro componente de sua fórmula. Hipersensibilidade quer dizer alergia. Então, paciente que tem alergia a paracetamol, ou, por exemplo, tem alergia lá ao amido que está no recipiente, não pode tomar esse tipo de medicamento. Ou, por exemplo, o paciente tem, igual eu falei, a diabetes e o medicamento tem açúcar no medicamento. Ele pode tomar o medicamento? Não, tá? Porque ele tem um problema e ele não pode tomar esse tipo de medicamento. Então, ele é contraindicado nessa situação de o paciente ter alergia ao medicamento ou qualquer componente do recipiente aí da formulação. Esse medicamento é contraindicado para menores de 12 anos. Então, na bula já vem aí ó, em negrito que ele é totalmente contraindicado para crianças, né, menores de 12 anos. E aí a gente vem em casos advertências e precauções. Então, a dose recomendada de paracetamol não deve ser ultrapassada. Muito raramente foram relatadas sérias reações cutâneas, tais como, né? Aí vem falar. O que é isso? Muito raramente. Então, raramente, quando eles fizeram um estudo deste medicamento, por exemplo, uma pessoa teve erupção de 1 milhão de pessoas que forem estudadas, suponhamos. Então, raramente pessoas tiveram alergia ao paracetamol. Diferente, por exemplo, da dipirona, que nós temos um alto número de pessoas que têm alergia à dipirona. Porém, se a pessoa tomou paracetamol e começou a apresentar mancha vermelha na pele, né, igual eles estão falando assim, reações cutâneas, para na hora, tá? Então, a gente vai ver aqui mais para baixo que vai estar escrito que ele vai, na hora, lá, ter um problema de reação alérgica. O paciente chegou na tua drogaria relatando que tomou determinado medicamento e começou a aparecer mancha vermelha no corpo, para de tomar o medicamento. Fala para ele, você vai parar agora, vai interromper o tratamento, procura o médico novamente para não dar uma reação alérgica mais grave. Tá? Então, o paciente vai parar de tomar o medicamento naquele momento. E o uso com álcool, né? Nesse caso, ó, o uso do álcool e o paracetamol, ele pode causar doenças hepáticas, como eu disse para vocês, o paracetamol ele ataca lá, né, o fígado e o álcool também é metabolizado pelo fígado, então pode causar cirrose, por exemplo, né? Os relatos geralmente envolvem casos de usuários crônicos graves de álcool e as doses de paracetamol frequentemente foram maiores do que as doses recomendadas, né? Quando a gente tem uma superdose.
Aqui no caso, ó, ele tem inibição, ou seja, diminui o efeito do paracetamol. Então, a bebida, né, ela diminui a ação do paracetamol. E aí a gente pode observar, ó, que aqui também fala que durante 10 dias tomando álcool e tomando paracetamol, resultou já numa hepatotoxicidade, ou seja, numa cirrose hepática aí. Então é bem sério essa parte, né, do álcool aí com o medicamento. E aí, na gravidez, categoria B, lactação. Em casos de uso por mulheres grávidas ou amamentando, a administração deve ser feita por períodos curtos. A gravidez é classificada, pessoal, os medicamentos utilizados na gravidez, em categoria A, B e C, tá? No caso da categoria B, ele não é nem pode ser tomado, né, de forma tranquila, mas também tem que ter uma atenção, né? Também não é classificado como medicamento de alto risco, porém ele tem que ser ter uma atenção. Para grávida é indicado paracetamol 500 mg e não paracetamol 750, devido a esse prejuízo que pode causar no fígado. Então vem escrito essa frase, ó: este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista, tá? Ah, mas o médico passou 750. Tudo bem, pode ser que ela tá com uma dor muito elevada, né, na coluna, por exemplo, que é no final da gestação, uma dor muito grande nas pernas, e passou esse medicamento. Porque a maioria dos medicamentos, depois aí quando a gente chega no terceiro trimestre, pode ser tomado, né? Porque o feto já tá na sua forma madura, enfim, já gera menos problema. Claro, não podemos tomar medicamentos de classe elevada, medicamentos que tenham risco para o feto de má formação, como, por exemplo, o Ralcutan. Não pode tomar Ralcutan estando grávida em nenhuma fase aí, né? Claro, esses medicamentos. Agora, aí no terceiro trimestre é mais tranquilo, né? Porque no primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses, é muito complicado a parte de medicação para mulheres grávidas, devido ao fato ainda do feto estar se formando, ainda ser um embrião, né? Ali ainda de não estar totalmente formado, de poder ter um deslocamento de placenta. Então, é bem grave. Porém, esse medicamento pode ser tomado por mulheres grávidas desde que seja aí consultado e orientado por um médico, né? Por que eles falam isso? Porque não foram realizados testes para que comprovam se mulheres grávidas e que dão mamar, né, que é as lactantes, podem tomar esse tipo de medicamento, né? Quando foi administrado, então depois que esse medicamento foi aí para a drogaria, eles observaram que o paracetamol atravessa sim a placenta, né? E vai lá para o bebê 30 minutos após a ingestão. E aí, no feto, é metabolizado e sai também lá na urininha do feto, tá? Então, pessoal, por isso que ele tem que ser tomado cuidado, porque ele também atravessa a placenta. O que é atravessar a placenta? É chegar no feto. Então, a gente percebe aqui que o paracetamol 750 mg chega no feto. Uso em idoso. Até no momento não foram conhecidas restrições, né, para paciente idoso, certo? Então, não tem problema nenhum aí de medicamento de paciente idoso fazendo uso aí do paracetamol. Vamos falar de interação medicamentosa aqui, que a gente estava falando aquela hora, tá? Interação medicamentosa é quando o fármaco interage com outro medicamento. Vamos ver aqui do paracetamol. Para muitos pacientes, o uso do paracetamol geralmente tem pouco ou nenhum efeito em pacientes com tratamento com varfarina. Porém, né, então há relatos aí de uma possibilidade do paracetamol potencializar a ação do anticoagulante. A varfarina, ela é um anticoagulante. O que é um anticoagulante? O anticoagulante, ele deixa o sangue mais fluido, tá? Então, ele deixa o sangue aí mais fluido. Ele oxigena mais.
O paracetamol, tem estudos que falam que o paracetamol potencializa o efeito desse anticoagulante. Então, ele oxigena muito mais o cérebro. Por um lado, é algo bom, tá? Ele vai potencializar o efeito do anticoagulante. A pessoa evita trombose, evita ter trombos, evita várias coisas. Porém, se o paciente for fazer aí uma cirurgia, não é algo bom. Porque se ele potencializa o efeito de um anticoagulante, o paciente pode ter uma hemorragia, tá? Então, aí essa informação já é muito importante. Claro que quando a gente vai fazer uma cirurgia, o correto é que o paciente fica mais de um mês sem tomar anticoagulante, né? Para não ter uma hemorragia. E nesse caso, além disso, ficar mais aí também um mês sem o uso do paracetamol, porque a gente sabe que o paracetamol potencializa esse efeito. Então, pode ser que mesmo que o paciente não esteja usando a varfarina, mas ainda tem varfarina no organismo dela, o paracetamol vai potencializar esse efeito ainda que tem lá no organismo, podendo, né, causar aí uma hemorragia nesse paciente que tá indo fazer uma cirurgia, tá bom?